A criança aprende com os exemplos dos adultos e com a publicidade que entra em sua casa. Estimular uma criança a consumir bebidas alcoólicas, direta ou indiretamente, é um crime. O alcoolismo na infância exige atenção. Pare, pense. Conheça o projeto Criança e Consumo, Instituto Alan. Todo ano, milhares de crianças são vítimas de afogamentos no mar, em rios, em piscinas e, acredite, até em baldes. Saiba como prevenir este e outros acidentes. Conheça a ONG Criança Segura. Dos livros da escola temos que cuidar. Encabe, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. A Turma do Combate entra em ação para uma missão muito importante: rastrear os focos do mosquito da dengue e conferir se tudo está sob controle. Eles não podem deixar que os seus familiares e seus vizinhos se esqueçam de eliminar todos os focos. Mas essa missão seria muito mais difícil se eles não estivessem unidos nesse combate. Quando encontrar água parada, faça como a Turma do Combate. Chame um adulto. O combate não pode parar. Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale. Mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale. A televisão do Cariri. Não deixe água acumular. Faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. A história
da mulher na luta pela conquista de igualdade dos direitos sociais é uma história muito longa e antiga, recheada de capítulos tristes, outros menos tristes, com ganhos e perdas, mas o certo é que tem realmente algumas passagens que são tenebrosas. O episódio mais lamentável aconteceu ainda em 1857, quando 150 mulheres numa fábrica lá em Nova York, nos Estados Unidos, resolveram se organizar e fazer um protesto. Afinal, elas reclamavam sobre a carga horária. Elas trabalhavam 16 horas por dia. Queriam trabalhar 10. Outra reivindicação era não receber um salário tão defasado em relação ao salário dos homens. Essa história é conhecida de muita gente. A fábrica foi isolada, incendiada e todas essas mulheres morreram queimadas. Só em 1910, quando houve uma conferência internacional na Dinamarca, esse fato foi lembrado e, em homenagem àquelas heroínas, foi criado o Dia Internacional da Mulher. Ainda no século XIX, algumas conquistas foram obtidas no mundo europeu. Por exemplo, a Suécia foi o primeiro país a conceder o direito de voto à mulher. Depois vieram a França, o Reino Unido, a Bélgica e a própria Dinamarca. Aqui no Brasil, esse direito só foi conquistado, imaginem os senhores, em 1932. Ainda bem, meus amigos telespectadores, que tudo isso é história, é passado. O Tribuna Livre de hoje pretende debater uma história mais contemporânea, uma história com menos ganhos e perdas, mas com um saldo positivo dos últimos anos. E para debater conosco esses temas mais atuais, essas últimas conquistas da mulher, nós convidamos a senhora Antônia Edna Belém, que é a coordenadora da 19ª CRED, sediada em Juazeiro do Norte. Convidamos também a senhora Ariadne Albuquerque, do Cine IDT. E, por último, Dona Maria do Socorro Martins, que é professora universitária, educadora da melhor qualidade e que também vai enriquecer o nosso debate nesta noite, ao lado do nosso comentarista Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Queria inicialmente aqui já agradecer a presença de Ariadne, da professora Socorro e da Edna Belém. Vocês certamente vão enobrecer aqui o nosso debate. E eu queria inicialmente, Luiz Carlos, você fez a introdução aí, e eu queria, para que o nosso telespectador também possa entender e possa interagir conosco, dizer que nós todos somos fruto de uma sociedade muito conservadora e patriarcal, principalmente no Brasil. Então isso já estabelecia as normas do papel do homem e do papel da mulher na sociedade. E a criança, ainda hoje mesmo, apesar dos grandes avanços, ainda existe essa cultura de que a criança já aprende em casa com a família de que o homem deve ter aquele poderio de manter a sua supremacia, de manter a casa, provedor, de proteger a família, de provedor, mas que infelizmente isso tem mudado ao longo da história. As mulheres têm adquirido conquistas inestimáveis e essas conquistas têm de sobremodo carregado também, aumentado a responsabilidade da mulher. Porque hoje, além dela ter que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ter que estar bonita, sarada, ir para a academia, tem que estar também competindo no mercado de trabalho, tem que estar culta e tem que ter essas atribuições todas. Então, certamente, isso trouxe muito mais responsabilidade para a mulher na sociedade moderna. E sobre isso, nós vamos conversar com as senhoras que estão aqui, a Ariadne, a professora Socorro e a Edna, e pedir ao nosso telespectador que interaja conosco, pergunte, porque vai ser um bate-papo bastante interessante. Ok, amigos, dentro de 2 minutos nós estaremos de volta iniciando o nosso debate. Até já. Há 2 anos, a gente teve um surto de dengue aqui na cidade. Centenas de pessoas ficaram doentes e algumas morreram.
Foi aí que a gente percebeu que o combate à dengue deveria ser feito em parceria com as pessoas e a prefeitura, juntas. Você que é prefeito ou secretário de saúde aí na sua cidade, pense no combate à dengue e convoque todos para eliminar os locais onde o mosquito se reproduz, não deixando água parada. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. A Turma do Combate está de volta. Essa turminha voltou para avisar que agora eles estão em alerta todos os dias, convocando todos para combater a dengue. Para eles, dengue é um assunto sério e toda a família, amigos e vizinhos devem estar juntos nesta luta. E não é só em casa que a Turminha do Combate está em ação. Nas ruas e na escola, lá estão eles para avisar que se cada um fizer a sua parte, a dengue não vai incomodar. Entre para a Turma do Combate. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os 6 meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Bem, amigos, vamos iniciar o nosso debate de hoje, que é um programa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e nós gostaríamos, com a permissão das nossas convidadas e também com a permissão dos nossos telespectadores, dedicar esse programa especialmente a uma mulher juazeirense da mais alta nobreza, uma mulher que é um patrimônio cultural para todos nós, que é Dona Maria Assunção Gonçalves, em vias de completar 95 anos, assiste ao nosso programa sempre que é possível. E hoje, Dona Assunção, a senhora está recebendo de nós, do Tribuna Livre, aquele abraço. Que Deus preserve a sua saúde, a sua inteligência e a sua bondade. Minhas senhoras convidadas, a primeira pergunta: o século XXI pode ser definitivamente o século da igualdade de gêneros? Ou isso pode acontecer dentro do século XX, mas num espaço muito mais curto? Boa noite, Dona Socorro Martins. É um prazer tê-la aqui conosco. Use o nosso microfone. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, deputado. Boa noite, Edna e Ariadne. Eu acho, professor, que é um tempo muito curto, porque as mudanças sociais, elas são lentas. O senhor disse que nós tivemos uma herança histórica que ainda hoje pesa muito. Então, nós ainda somos herdeiras de todas essas mudanças, de todo esse preconceito que vivemos, e toda essa época de repressão. Então, eu acho que a gente vai gradativamente conquistando esse espaço. Mas, assim, a gente estipular que esse século vai ter uma igualdade, ela vai acontecer mais ainda muito lentamente. Acredito eu que são conquistas que a cada dia a gente vai realizando, mas assim, para chegar a um momento em que a igualdade é reconhecida socialmente, eu acho pouco tempo. Vamos ver se a opinião da professora Edna Belém está coadunando com a Dona Socorro, ou ela é um pouco mais otimista, né? Boa noite, professora, é um prazer. Boa noite, obrigada pela oportunidade, mas é uma sintonia aqui com a Dona Socorro, porque não é uma questão de ser otimista, é questão de ser realista, né? Eu lembro quando o Brasil estava completando 500 anos, aí tinha a música, perto das nações que têm milênios, nós temos apenas 500 anos. Então, de repente, o tempo histórico, ele se prolonga muito nessa parte. E assim, as mudanças e as conquistas, elas requerem mesmo um tempo maior. Gostaríamos nós de
de ter essa realidade assim. Por sugestão aí, 2030, que a gente já tivesse isso mais próximo, mas nós ainda temos muitos desafios. O cuidar, que o doutor Vasques fala, do cuidar, né, desse olhar que a mulher tem, ela também vai precisar cuidar dessa causa, né, dessa causa de requerer e de manter esse direito, né, de garantir, de ser reconhecida, sabe, pelo seu talento, pela sua capacidade. Mas nós precisamos muito mesmo que os homens percebam que essa mudança tem que ser abreviada no tempo, mas não é logo não. Ok. Ariadne, boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Qual é a sua opinião? Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasco Landim. É um prazer muito grande estar aqui. A minha opinião, eu vou na linha das minhas duas companheiras. Ainda é um tempo de luta constante da mulher. Apesar que não existe nenhum gueto masculino que não tenha a presença da mulher, né? A mulher ela luta constantemente, juntamente com o homem, dentro desse espaço. Mas eu acho que precisa ter uma mudança de mentalidade da parte masculina, né? De todo o processo, para que a gente consiga realmente conquistar mais ainda esse espaço. Mas ainda tem muita luta pela frente. A mulher ainda é muito discriminada, ainda é muito mal compreendida dentro da sociedade. Em resumo, ainda há machismo em excesso. Sim. Eu acho que... Viu, Luiz Carlos e Ariadne, professoras, eu acho que vocês estão pessimistas. Até porque nós temos na sociedade o contingente de mulher superior ao de homens. Tá certo? As conquistas foram grandiosas que vocês obtiveram no decorrer desse tempo. Eu acho que está precisando tão somente mais ousadia, tá certo? Por exemplo, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem 10% de representante feminina, quando o número de eleitoras femininas é muito maior, então é pouco. Está precisando das mulheres entrarem mais nas disputas eleitorais, tá certo? Agora, o que é problemático, na minha visão, é que as mulheres, que além de terem as suas obrigações, já que têm por natureza a de cuidar da casa e dos filhos, elas estão abraçando outras atividades e estão ficando sobrecarregadas demais, elas estão atuando como mãe e às vezes como pai, e isso geralmente traz a dificuldade na educação dos filhos. Até hoje já tem quem fala no seguinte: estão terceirizando também a educação. Os meninos estão sendo terceirizados, ou educados pela televisão, ou pelas babás, ou pelas creches, enfim, porque a presença da mãe é fundamental também na educação dos filhos. Mas eu acho que no século XXI, até o final do século XXI, eu acho que vocês têm realmente dominado, a mulher tem dominado o mundo. Até porque ela tem a mulher, além de ter a capacidade igual ao homem, ela ainda tem outro ingrediente. Pelo menos no ambiente de trabalho, é mais saudável, em alguns setores, ela é mais, ela até se destaca mais. Trata melhor, tem uma diferença nesse tratamento. Então eu acho que durante esse século a mulher vai dominar o mundo. Eu acredito, eu tenho esse entendimento. Até pela constante crescimento, pela constante evolução e pelas exigências também do mercado, que a mulher também não foi só pela sua própria luta que ela se sobressaiu e conquistou os espaços, foi pela demanda de mercado também, da industrialização. Depois que veio a industrialização, que a mão de obra masculina também começou a ficar escassa, a mulher também enveredou por aí e conseguiu abarcar maior, ter maior esse espaço na sociedade brasileira. Baseado nessa apreciação do companheiro Vasques, vamos ver se as senhoras conseguem colocar para nós em que setores a mulher evoluiu mais. Eu me lembro muito bem quando a nossa cearense, autora de O 15, foi para a Academia Brasileira de Letras e nós comemoramos como nunca. Foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Uma cearense. Quer dizer, um feito marcante. Mas hoje é nas ciências, hoje é no empreendedorismo, hoje é na literatura, hoje é na política, né? No trabalho, em todos os setores, a mulher está se equiparando ao homem. Em alguns setores, é bom que se diga isso, em alguns setores a mulher até tem suplantado o homem, tem mostrado mais aptidão,
para essa tecnologia que está chegando do que o próprio homem. Né? Essa parafernália tecnológica, a mulher está dominando com muito mais habilidade do que o próprio homem. Então é por isso que eu me mostrei otimista com a conquista das senhoras, lá pelo ano 2030, eu acredito também. Não é? Agora, eu acredito também o seguinte, às vezes a lentidão na evolução das conquistas da mulher é mais só pelo discurso. A mulher não está precisando só de homenagem, nem de discurso, não. Ela está precisando de políticas públicas voltadas para elas, para a saúde, para a educação, para o emprego, para a segurança, enfim. Porque de homenagem, de discurso, eu acho que elas já estão cansadas. Eu acho que com a presidenta Dilma, que tem prometido e que já tem, inclusive, no seu ministério colocado várias mulheres, que já é significativo isso, mas ela tem que executar políticas públicas que vão em direção à mulher. Aí sim, certamente, avança muito mais. Professora Edna, o seu setor, o setor da educação, sempre foi o que agregou mais mulheres, principalmente quando se trata de educação infantil, né? Claro, as titias são que cuidam dos nossos filhos e dos nossos histórico netos. Isso né? é histórico, né? E até mesmo na educação de ensino médio e também na educação superior, a mulher hoje está dominando perfeitamente essa área. Isso traz uma satisfação assim pessoal para a coordenadora do Crédito 19? Essa questão aí de... Só retomando um pouquinho, me ficou a fala, pareceu instigar, porque assim, a gente reconhece os avanços, reconhece os feitos, né, onde nós conseguimos crescer, onde nós conseguimos ser reconhecidas, né? E aí o colega tem uma razão quando ele coloca que a gente não quer só homenagem, né? Nem só reconhecimento. Acho que a gente quer igualdade, a gente não quer dominar, não sabe? Até o final do século XXI que a gente esteja dominando a situação. Não é por aí. Nós precisamos ter essa questão da igualdade mesmo, das possibilidades. A equidade vista como mecanismo para atingir a igualdade. E aí, na educação, era mesmo assim, falando da história, é mesmo já conhecida a questão, principalmente na educação infantil, né, por conta da característica da sensibilidade da mulher no cuidar, no acompanhar, no perceber, que são verbos fundamentais na educação. Não se faz educação sem um olhar cuidadoso, sem um olhar de verificação, de acompanhamento, de intervenção. Então, assim, para a gente fica o registro assim, muito de satisfação coletiva mesmo, né, da gente poder ver as metas sendo alcançadas, né, uma secretária como a que nós temos hoje, a professora Isolda, que traz os rumos nessa clareza, né? E aí a presidenta Dilma, ela falou de coragem, né? Ela citou o Guimarães Rosa no discurso dela, quando ela diz o que a vida quer da gente é coragem. Então, coragem mulher tem, né? Porque mulher faz muita coisa. Então, eu fico, assim, particularmente muito feliz com algumas mulheres que nós temos na educação, com algumas referências, sabe? Com gente que faz história, com mulher que consegue fazer essa conciliação, sabe? Essa costura muito bem feita entre o seu fazer doméstico e a sua história como mãe, como esposa, como filha, né? Eu acho muito inteligente da parte da mulher conciliar isso tudo e ainda estar bonita, ainda estar feliz, sabe? Ainda estar acreditando, sonhando e fazendo as coisas virarem realidade. Então, a educação... A propósito, professora, já que falou em Guimarães Rosa, a dona Edna, né? Edna Guimarães Rosa, viúva do grande autor mineiro, faleceu a semana passada com 102 anos de idade. Uma mulher brilhante também. Ariadne, o seu trabalho é treinamento no Cine IDT. No seu trabalho, tem mais mulheres ou homens sendo preparados para o mercado de trabalho? As mulheres, elas têm um interesse maior por essa qualificação. A gente sente isso na formação das turmas. Mas, por conta também dessa luta, né, dela para conquistar o mercado de trabalho. Então, ela se interessa mais do que o homem nesse sentido. Certo.
Tem algum obstáculo? Você percebe se ainda existe algum preconceito com relação à aquisição das empresas, com relação ao sexo, ao gênero? Sim, nós ainda encontramos algumas dificuldades de discriminação, de preconceito, principalmente, doutor Vasques, na questão salarial. Existe uma diferença do salário do homem do salário da mulher. Né? As mulheres casadas sofrem muito, principalmente grávidas, elas retardam a gravidez, né? A vontade de ser mãe para não perder o emprego, pela questão da sobrevivência. As mulheres negras no mercado de trabalho sofrem muito. Nós ainda recebemos, por incrível que pareça, por isso, viu, doutor Vasco, dentro de uma linha otimista, Luiz Carlos, quando eu falo que continua a luta, é porque ainda são muitas conquistas. Nós ainda recebemos solicitações para emprego de pessoas, de empregadores, que dizem, assim, olha, mas não me mande uma mulher de cor. Nós ainda sofremos essa discriminação. E a questão salarial também é muito séria. Mas a mulher, ela, na luta, dentro da lei, da consolidação das leis trabalhistas, da própria Constituição brasileira, ela está tendo mais consciência dos seus direitos, né, e dos seus deveres. E o homem, muitas vezes, por não ter também esse conhecimento, terminam cometendo esse crime da discriminação da mulher no mercado de trabalho. Mas nós sofremos ainda consequência. A mulher fica grávida e esconde até quando pode dentro do trabalho, porque na hora que ela disser que está grávida, ela perde ela não vai perder o emprego porque a lei ampara. Mas quando ela terminar todo o processo das semanas que ela tem direito antes do parto e pós o parto, ela perde o emprego. Por incrível que pareça. E isso não é só uma questão pontual aqui da nossa região, não. É uma questão ainda de cultura. Por isso que eu digo que nós ainda vamos passar muitos anos lutando para combater o preconceito da mulher. E eu sou educadora, como professora, e aqui ao lado de Dona Socorro e de Edna, a gente faz essa preparação da consciência que cada mulher tem que ter da sua conquista, e cada homem também, na questão para respeitar os direitos de cada um. Dona Socorro, a propósito, professora universitária, também trabalha muito nos cursos de pós-graduação. Dona Socorro, esse tema é sempre levantado dentro dos debates, das discussões, nos cursos que a senhora dá na URCA, questão da liberação da mulher, da igualdade de direitos. Esse tema está sempre em voga? Dependendo da ocasião, sim. Muitas vezes a gente trabalha textos que enfocam isso, outras vezes trabalha, como nós trabalhamos literatura africana e literatura brasileira, há sempre a oportunidade de se levar isso para a discussão. E o que a gente percebe, professor, é que muitas vezes a própria mulher, ela ainda está intimidada, ela ainda teme, ela ainda não consegue vencer aquele medo de falar, de exigir os próprios direitos dela. É por isso que nós dissemos que essa mudança é lenta. É lenta por parte da própria mulher e é lenta naquele setor particularizado, porque, digamos assim, socialmente há muito discurso, há muita homenagem, há muita proposta de ousadia para que a mulher possa superar essa condição. Mas, na relação privada, a gente vê que ainda, por parte do parceiro, por parte, às vezes, da própria mulher, ela ainda é muito limitada, essa condição. Ela ainda se intimida, ela ainda silencia quando ela deveria expor a problemática dela. Então, nós percebemos que ainda há um caminho. Eu diria para o senhor o seguinte: a gente reconhece que o dia está começando, porque nós viemos de uma noite de repressão, uma noite de opressão. Então, o dia está começando. Mas até ser dia perfeito, o dia em que vai ser aquele governo igualitário, aquele reconhecimento, até chegar ao meio-dia, que é a luz plena, a gente ainda ainda precisa levantar muita bandeira, como diz Adélia Prado, né? Precisa levantar muita bandeira. Ok, Vasco, vamos fazer
um rápido intervalo e logo estaremos de volta para continuar com o nosso debate em torno da libertação da mulher, igualdade da mulher nos direitos sociais. Voltamos já. Dos livros da escola temos que cuidar. Encabe, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não vale, que ele vai durar. Os livros que usamos outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos e mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Marcos foi preso por furto. Passou 6 anos na prisão. Mas antes de atirar a primeira pedra, é importante saber que Marcos cumpriu sua pena. Marcos pagou sua dívida com a sociedade e tudo o que ele deseja é uma segunda chance. O projeto Começar de Novo do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está dando liberdade para muitos brasileiros, como o Marcos. E você, vai atirar a primeira pedra ou vai ajudar? Bebida no trânsito mata. Velocidade também. Esta é a versão que ela contou para a família. Chega de esconder. Denuncie a violência contra a mulher. Nessa luta da mulher pela igualdade social, um tema que é muito abordado ultimamente é a Lei Maria da Penha. Será que essa lei era mesmo necessária? Ou será que é mais um instrumento discriminatório? Você tem uma opinião formada a respeito disso, Vaz? Tenho, mas antes de falar sobre isso, eu queria colocar aqui para as mulheres que estão aqui presentes o seguinte. Historicamente, a mulher, ela nascia e o máximo que ela poderia ser era professora. Isso é a história. No Brasil é assim, né? A minha filha vai ser professora, porque ela não podia ser outra coisa. E era sem salário. Sem salário. E conquistaram muito, por isso que eu insisto na conquista. Conquistaram muito. Hoje nós temos mulheres professoras, engenheiras, advogadas, médicos, juízas, promotoras, motoristas, mecânicas. Então, avançaram substanciosamente. A presidente, né? Avançaram. Agora, em função também desse avanço, a violência contra a mulher também aumentou. Tá certo? Uma série de violências aí aumentaram também. E eu acho que a mais cruel, a violência mais cruel, é por isso que a conquista pode ser demorada, é a violência institucional. É aí onde eu volto para a questão das políticas públicas. É a violência institucional, porque tem que ter leis determinando toda essa questão do emprego, do salário, porque é notório, e essa é uma das grandes questões nacional, é a questão salarial, de que a mulher exerce a mesma atividade de que um homem ganha menos. Então, ou se regra isso aí, que é a chamada violência institucional, ou nós vamos avançar pouco. Aí é onde entra
a Lei Maria da Penha, que é uma lei realmente que veio para proteger da violência intrafamiliar e do parceiro, enfim, que eu acho que é uma conquista. Eu acho. Tá certo? Que é uma conquista. Apesar de que há alguém que acha que é discriminatória, porque também deveria ter a de proteção do homem, que às vezes a mulher agride também o homem, né? Mas eu acho que a maior violência, tem muitas violências. Tem a violência sexual, a física, a psicológica, enfim, uma série de violências. Mas a institucional é que é grave, é que a mulher deve lutar para diminuir com essa violência institucional. Porque senão não avança mesmo, não, nem nenhum outro setor. Muito embora tenha também uma exceção, né, Vasco? Você que foi deputado em 4 legislaturas, as deputadas estaduais ganham igualzinho aos deputados estaduais, as senadoras ganham igualzinho aos senadores. Então, pelo menos nesse mundo corporativismo... Nesse mundo existe isso, mas na grande maioria das outras atividades... Gostou? E professor também, né? Na grande maioria das outras atividades, as mulheres ganham menos do que o homem. E às vezes tem uma carga horária maior. Isso. Tá certo? Então agora isso aí vai depender dessa violência que é institucional. Vocês concordam? Acham que é verdadeiro essa questão que eu levantei? E também aproveitar para falar sobre a Maria da Penha, né? Maria da Penha, né? Pode começar por... Bom, eu vou aqui me dirigir diretamente ao deputado Vasco Landim. A Lei Maria da Penha, ela veio para proteger a mulher da violência doméstica, mas é vice-versa, viu? É para o homem também. Ela não é só para a mulher, não. Foi uma luta e uma conquista de Maria da Penha, né? Uma cearense, mas vítima da violência. Mas como o homem é preconceituoso, ele não vai para a delegacia dizer que apanhou da mulher. Mas aí onde o senhor... Desculpa, mas aí onde o senhor está enganado. Tem muitos casos que os homens vão. E eu já vi, assim, olha, cuidado, a Lei Maria da Penha não é só para a mulher, não. É para o homem também. Então, foi uma conquista importantíssima. Exato. Por uma violência doméstica, ela ficou na situação que ficou, a Maria da Penha, uma cearense, né? Uma pessoa muito importante para nós. E ela veio para proteger porque a mulher, ela é violentada, como o doutor Vasco falou, não é só a questão do delito, né? A questão realmente de vários tipos de agressões que a mulher sofre no dia a dia. Então, ela tem essa missão, né? Eu discordo plenamente quando, né, diz que a mulher é sexo frágil. Ela é realmente, Erasmo Carlos tem razão, é uma mentira absurda. Isso não existe. A mulher é muito forte. E essa luta pela igualdade, eu defendo assim que a mulher ela não deve lutar por uma igualdade no sentido de má fé, né? Uma igualdade para lutar, para ser igual a um homem. Enquanto mulher feminina que sou, eu não quero essa igualdade, eu não quero. Eu quero a igualdade dos direitos que cada um de nós devemos ter, dos nossos direitos, dos nossos deveres, do respeito ao ser humano. Eu volto a dizer. Agora, eu acho que essa questão também é cultural, porque quando o Vasques iniciou aqui, ele falou nessa questão do homem provedor. Ô, dona Socorro, isso ainda existe, pelo menos nos lares onde há um certo equilíbrio cultural, pessoas que estudaram mais ou menos identicamente. Não há essa questão do homem provedor, há o casal provedor, não é verdade? Perfeitamente. Hoje a gente já divide despesas normalmente, sem nenhum problema, os dois trabalham, e isso é um problema de reeducação. Reeducação tanto da parte da mulher como da parte masculina. Então, quando os dois aceitam que o salário é levado para casa e é utilizado em benefício dos dois, muita discussão se acaba por conta disso, da aceitação. Aí é onde a gente diz que é um processo lento, porque é um processo de reeducação. Há homens que não aceitam que a mulher ganhe mais do que ele. É verdade. Há homens que não aceitam, eles se sentem intimidados. Dona Socorro, às vezes também critica, por exemplo, um casal em que a mulher tem uma atividade que ganha mais e que às vezes é quem entra com a maior participação na despesa doméstica. Aí diz, ele é sustentado pela mulher. Pronto. Isso é questão de valores mesmo, que tem que ser mudado, de reeducação.
cultural e realmente demanda tempo. É uma tempo. questão cultural. O homem não aceita porque ele se sente intimidado, ele se sente diminuído se a mulher ganha mais do que ele, ou então se aquela despesa é feita pela mulher. Quando há 40 anos atrás, digamos assim, o homem muitas vezes não aceitava nem que a mulher trabalhasse, porque iam dizer que ele não sustentava a casa. Mas, dona Socorro, professora Dona Socorro, eu continuo insistindo que conquistaram demais as mulheres. Conquistamos. Porque a mulher era um patrimônio do homem. O corpo da mulher era do homem. E ela se libertou disso. Depois da pílula anticoncepcional, o corpo é dela e acabou. E ainda existe aqueles que são realmente monstros e que se aproveitaram. Eu acho que uma grande conquista da mulher também aqui no Brasil, eu acho que foi um marco de conquista da mulher, foi quando elas começaram a lutar para abolir aquela questão do cara que matava a mulher porque ela o traía e ele matava, e depois ia os advogados. Defesa da honra. Defesa da honra. Defesa da honra. Pintava a mulher como se fosse um demônio em função disso. E isso realmente foi uma grande conquista que acabou. Né? Ela ainda morria como culpada. Morria e ainda era culpada e ele ficava Não, inegavelmente livre. As conquistas foram muitas. Elas aconteceram e aconteceram um tempo assim muito apressado, digamos assim, de 60 para cá, foi uma conquista contínua. O que a gente diz é o seguinte: nós conquistamos muito e graças a Deus estamos vivendo um período até de euforia. Agora, as conquistas ainda continuam, a luta ainda continua. Mas as conquistas foram muito grandes. Ainda existe muito preconceito, muita limitação. Mas as conquistas, inegavelmente, foram muitas. É verdade. Mas, Ariadne, você, o que complementa aí a professora Edna? Pode complementar, ficar à vontade, com relação às conquistas, a Maria da Penha, enfim. Essas questões, assim, como preocupam a gente, né? Questões de violência e que a gente sabe que acontecem, né? E, dadas as nossas limitações, elas precisaram mesmo ser postas e defendidas na forma como a lei foi colocada, né? O Drummond, ele diz assim, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, eles nos ensinam que só o instrumento por si não resolve as coisas. Nós precisamos algo além disso, né? Nós precisamos que as pessoas não precisem utilizar essa lei, né? Nós precisamos a clareza de que a harmonia, essa lei ficaria engavetada. É preciso haver um sentimento, não é, professora? O envolvimento da sociedade e se perceber que não precisa dessa violência, que não é porque aparentemente a estrutura da mulher apresenta essa fragilidade que o homem tem esse direito de invadir, né, a situação e dominá-la dessa forma. Então, eu acho que é muito da questão cultural, da educação, sabe? Eu quero sempre puxar para a minha sardinha, né? A brasa para a minha sardinha. Da educação, sabe? Da gente começar de pequenininho a incentivar a harmonia e o respeito pelo outro, independente do sexo, né? Hoje nós estamos, assim, numa defesa da diversidade, né? Dos direitos, né? Do respeito pelas diferenças. E aí a gente aproveita mesmo para fazer essas colocações, né, de que a gente não precise usar a lei, porque os homens não se rebaixariam mais a ponto de querer bater numa mulher, agredir uma mulher. Os nossos telespectadores começam a nos enviar suas perguntas e o nosso amigo Jade Guga, que é radialista, parabeniza o programa Tribuna Livre pela iniciativa de dedicar o programa às mulheres. E gostaria de saber se em Juazeiro do Norte vai ter alguma homenagem às mulheres de Juazeiro que fazem parte do centenário. Claro, não podemos falar pelos organizadores do centenário, mas podemos dizer que o livro do Raimundo Araújo poderia ser um livro reeditado, distribuído às mulheres do Juazeiro, porque nele estão contidas figuras importantíssimas da nossa história. Meu querido Jada, se você ainda não leu, procure ler o livro As Mulheres do Juazeiro, de Raimundo Araújo. Inclusive, nós já começamos também aqui a fazer uns debates históricos, resgatando essas figuras. Exatamente. E vamos fazer um aqui, possivelmente, sobre a Beata, enfim, essas figuras que fizeram a história de Juazeiro, não é isso? Outra é do Cícero Amorim, lá do bairro São Miguel.
Congratulo com a professora Assunção Gonçalves e com a professora Lacoque Bezerra, que foram como uma segunda mãe para mim. E cada dia a mulher galga, não digo uma superioridade, mas sim uma igualdade de direitos. Está vendo? O companheiro aqui, Cícero Amorim, está tão otimista quanto eu. Acredita que vocês já estão chegando lá. Isso é ótimo, um incentivo a mais, não é? Verdade. Eu queria voltar para a professora Edna. Ela disse que queria puxar para a educação, eu acho fundamental. A educação é a espinha dorsal da sociedade, sem ela ninguém avança. E eu coloquei aqui numa das minhas intercessões de que a mulher com tanta responsabilidade que está conquistando os espaços e a sua responsabilidade aumentando, porque ela tem que ser dona de casa, tem que gerir a economia doméstica, cuidar dos filhos, do marido, enfim, e do trabalho. Se a educação dos seus filhos e da criança, se ela não fica a desejar, aí vem a história da terceirização da educação. Você tem alguma coisa a complementar sobre isso, a sua visão sobre essa questão, ou não tem nenhum impedimento com relação a isso? Porque nós assistimos, inclusive nós fizemos um debate anterior aqui, nós falamos sobre a informação que a televisão tem levado para os lares, para a formação das crianças, dos jovens e tal. Eu queria que você fizesse algumas considerações sobre isso. Olha, Vasquez, é uma das coisas assim que a gente até reconhece, acho que foi o João 23 que falou assim: dai-me boas mães e eu mudarei o mundo. Então, assim, a gente reconhece que o papel da mãe é fundamental. Mas eu queria lembrar que muitas vezes estar presente, né, assim, fisicamente na casa, não significa necessariamente você qualificar esse tempo que você passa. Às vezes, quanto menos tempo você tem, mais você dá valor a esse tempo. Então, assim, eu nem sou muito a favor, embora tenhamos muitos casos das pessoas que saem às 300 horas para trabalhar. Nós temos muitos professores que têm essa carga horária bem mais pesada. Mas uma mãe, quando o horário dela geralmente coincide também com que o filho está na escola, né? E aí nós pensamos que não é só a mãe também que faz esse papel. É a mãe, é o pai, é o irmão, sabe? É a família que tem que se responsabilizar, né? Ter o sentimento de que isso me pertence. Então, a educação, hoje a escola tem essa queixa também, acha que muitas as situações que devem ser ensinadas na família, joga para a escola, e o problema vem se agravando por vezes. Muitas vezes a família, quando chamada, diz: não, mas aí eu já não respondo mais, já está sem... Assim, tem avançado bastante. E a gente disse que o mundo mudou tão rapidamente que nós não podemos colocar essa mudança todas essas variáveis, na situação da mulher ter saído mais de casa para trabalhar, a mulher mãe, né? Então, assim, é preciso que haja uma corresponsabilidade num momento desse, né? A escola, ela fica atenta a esses sinais, né? E ela busca sempre essa parceria com a família, né? Ela não busca a mãe, ou ela busca a família. É nesse entendimento assim que a gente acredita que as mães, quanto mais elas estudam, mais elas conseguem incentivar que os seus filhos estudem também. Então, foi bom para a mulher crescer, porque aí os filhos também pensam em crescer, sabe? Perceber-se como cidadãos e cidadãs. Vamos fazer justiça a algumas mulheres. Num determinado momento aqui, nós citamos a Raquel de Queiroz como a primeira mulher que chegou ao cume da carreira, pode-se dizer, né? Mas outras mulheres também se destacaram muito, inclusive com trabalhos literários. Dona Socorro poderia citar, sim, algumas que lutaram por essa causa da mulher, principalmente através da literatura, do livro. Aqui no Brasil nós temos escritoras que enfocaram isso, né? Nós temos trabalhos voltados para esse aspecto. Só que aqui no Brasil a gente percebe o seguinte: na literatura brasileira, no começo foi a visão do homem sobre a mulher. Depois foi a visão da mulher sobre ela mesma. A Raquel de Queiroz é uma autora que ela enfoca bastante essa problemática do relacionamento da mulher, inclusive com a própria mulher.
E nós temos também outras escritoras que trabalharam esse aspecto. Por exemplo, a Clarice, ela enfoca, e tem obras de Clarice que retrata bastante essa condição. Principalmente alguns contos dela, que ela mostra essa mulher desejosa de sair de casa, desejosa de romper com isso, mas ela retorna, veste uma roupinha de azul, de bolinha, pede um copo de leite e apaga a luz e amanhã de manhã chama o marido para trabalhar. Então, a Clarice, ela enfoca bastante isso. Em Laços de Família, em A Fuga, em muitos contos de Clarice se voltam para essa condição do feminino, essa condição da mulher atrelada a uma vida doméstica da qual ela não consegue se libertar, mesmo que ela queira. E também a mulher que, por ela querer isso, ela perde esses laços afetivos. Ela precisa, como no conto Laços de Família, de uma freada para poder se lembrar que é mãe e filha. Ela enfoca muito isso, esse papel da mulher que a Edna falou aqui, que não pode ser negligenciado. O papel da educadora, o papel da mãe, são desafios que a mulher contemporânea não pode negligenciar. Eu queria, aproveitando aí, antes das perguntas do telespectador, colocar para as três. No mundo contemporâneo, hoje, na sociedade moderna, vocês acham que o homem contemporâneo ele prefere a mulher Amélia do que a mulher moderna que está indo para o mercado de trabalho? Posso responder? Pode. Ele prefere a mulher que está indo para o mercado de trabalho. Prefere. Ele prefere. Essa é a sua visão? Essa é a minha visão. Ele prefere... Que a Amélia, a mulher de verdade, a sua fase já passou. Ele também não é mais aquele companheiro. Apesar dele ainda ter restrições, mas ele prefere a mulher inteligente, competitiva, que também progride. Ele não quer mais a mulher que acha bonito não ter o que comer. Ele prefere que ela vá atrás do que comer, para comerem juntos. Olha, dona Socorro, o Antônio Filho, lá da Vila Alta, em Crato, ele faz uma pergunta interessante, que inclusive já foi discutida aqui, né? Na nossa Constituição, a lei não fala em homem ou mulher. Fala em cidadão e cidadãs, né? Cidadãos brasileiros. Então, por que tem uma lei voltada para as mulheres? Ele também está ainda um pouco equivocado, porque a Ariadne já explicou, ele está se referindo à lei que nós já discutimos aqui, a Maria da Penha, e a Ariadne já explicou, meu caro Antônio Filho, que não é uma lei voltada especificamente para as mulheres, ela serve para homens e mulheres. Agora, tem o nome de uma mulher cearense. Aí ele pergunta, se há uma lei para as mulheres, por que não tem uma para os homens? Não, a Constituição é para todos. Não é? Acho que nem precisa a gente comentar mais, né? A minha amiga Marley Duarte, companheira aqui da casa, da TV Verde Vale, parabeniza todos os que fazem o programa Tribuna Livre pelo excelente tema de hoje, mulheres. Ô Marley, você está incluída. Você está recebendo também a nossa homenagem. Boa noite, hein? E a Amélia, Ariadne? Não, eu acho que o homem de hoje, ele quer a mulher que trabalha, que está no mercado de trabalho, lutando, né? Juntamente com ele pela educação, pela sobrevivência da família. Só que eles querem um tempo, né, para eles, querem um tempo para casa, estranham muito essa ausência da mulher, principalmente a mulher que trabalha, nas 300 horas, 3 expedientes é muito pesado, mas a mulher ela faz tudo isso em prol da família, da educação. Você pode ver que ela sempre, se ele reclama, ela diz sempre, mas tenho que trabalhar e justifica os motivos pelos quais tem que trabalhar e para quê, né? Então, ele gosta da mulher que trabalha. Eu acredito que sim, sabe, doutor Vasques? Eu, sendo um homem, eu não gostaria de ter uma mulher Amélia. Uma Amélia. Não. Gostaria de ter uma mulher dinâmica. Mas ainda existem muitos homens. Mas existem muitas Amélias também. Tem mulheres que gostam de ser, né, de ser Amélias, né, de dizer que não querem trabalhar, para ficar esperando sempre a questão da chegada, né, do homem.
E tem muito, os homens, eles querem também, né? É muito cômodo, a comodidade do lar é uma situação que eu considero até séria. Culturais, né? Os valores culturais, né? E aquela história do homem dizer mulher minha não trabalha, né? E a mulher hoje, ela é muito exigente também, ela não quer, ela jamais vai querer estar nesse patamar de estar dependendo, entre aspas, né, de um homem para toda a sua sobrevivência. Ela tem que somar. Meus pais foram casados 52 anos, né? Meu pai, quando faleceu, já tinha 52 anos de casado. Eu venho de uma família que minha mãe, ela era educadora, mas ela trabalhou a vida toda e em alguns momentos, minha mãe, apesar de meu pai sempre uma pessoa independente, trabalhou muito, mas em alguns momentos a minha mãe segurou situações na nossa família em uma época que a remuneração no Estado atrasava muito, né? Meu pai era da Secretaria da Fazenda e teve um governo que passou 2 anos sem pagar os fazendários. Minha mãe, na questão de professora, foi quem segurou na minha casa. Então, eu venho de uma família que as mulheres trabalham muito. Ô Vasques, a literatura, assim como a música também, registrou muito essa situação. E se a gente lembrar um pouquinho das músicas de antigamente, e aqui na nossa plateia está o meu companheiro Edmilson Martins, que veio acompanhando Dona Socorro, está assistindo o programa ao vivo, há uma música chamada, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Gosto que me enrosco. A música é extremamente discriminatória. Gosto que me enrosco de poder dizer que a parte mais fraca é a mulher, mas o homem, em sua fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Ainda bem que ele reconheceu a fraqueza do homem, né, perante a mulher. Estamos caminhando para o final do nosso programa, é momento de agradecer. Muito obrigado, Edna Belém, por ter vindo aqui ao nosso Tribuna Livre. Foi um prazer enorme. A sua participação só qualificou o nosso programa. Muito obrigado. Pode usar o microfone se quiser para despedir. Eu gostaria de agradecer, é a primeira vez que eu participo e assim, pelo reconhecimento, pelo tema, porque enquanto as outras conquistas não vêm, vamos aproveitando esse reconhecimento, né, essa valorização, dizer assim que a educação conta com mulheres extraordinárias, a ela nós aproveitamos o espaço para fazer essa homenagem, mulheres que tantas vezes ficam aí registradas seus nomes em escolas e outras que nem sequer ficam nem numa sala, sabe, mas que contribuíram, que foram lá, que foram competentes, que foram maravilhosas e que ajudaram a construir o que nós ainda estamos continuando fazendo. Então, parabéns a todas as mulheres que fazem essa opção pela educação, essas mulheres que conseguem costurar as suas tarefas, essas mulheres que conciliam de forma muito competente, muito responsável esse fazer educação e desejar que tudo isso seja também reconhecida assim pela sociedade que nos cerca, mas também pelas pessoas que nos são muito caras, né? Assim, que eles valorizem, professoras, que todos valorizem o que vocês têm feito e vocês todas que estão também na gestão das escolas, né, que são batalhadoras, que acreditam, que têm a esperança da gente poder fazer isso cada vez melhor. Então, obrigada pelo espaço. Ok. Dona Socorro, muito obrigado por ter vindo. Parabéns por a senhora, pelo seu trabalho, não só como professora, mas também como chefe de família, como dona de casa maravilhosa, uma família brilhante, seus 3 filhos médicos, sua bioquímica, professoras, né? E outros filhos maravilhosos. Parabéns e muito obrigado por ter vindo. Obrigada, professor, ao programa, por nos dar essa oportunidade da gente estar aqui. É realmente gratificante a gente poder perceber essas conquistas que a mulher conseguiu hoje. E a gente deixa a seguinte mensagem, que a gente ainda continua, ainda há muito para se fazer. E a gente eu ainda aproveito um instantezinho para os versos de Drummond, né? Vamos de mãos dadas. Há muito espaço ainda para se conquistar.
Mas até agora é muito gratificante a gente poder perceber que hoje as mulheres são chamadas para discutir a própria condição feminina e ver quanto a gente avançou nesse campo. Muito obrigada. Beleza. Ariadne, muito obrigado, minha conterrânea do ICOR. Foi um prazer tê-la aqui. Abrilhantou hoje o nosso Tribuna Livre. Obrigado. Muito obrigada, professor. Prazer tê-lo como meu amigo e conterrâneo. A doutor Vasques também, agradecer pelo convite e dizer que o nosso espaço aqui nesse programa é uma conquista. Por muito tempo, mais uma grande conquista. Por muito tempo nós fomos caladas, né? Foi preciso as mulheres se organizarem de uma forma não desejada, que foi tocar fogo, né, numa fábrica, para que nós queremos respeito, né? Então queremos agradecer, e o meu agradecimento especial vai para as mulheres trabalhadoras, as que estão empregadas e as desempregadas, que estão lutando pelo espaço no mercado de trabalho, né, que é uma luta constante, muito difícil. E que essa nossa conquista, ela continua, né, com a bandeira da luta pelo reconhecimento do nosso trabalho. E agradecer muito aqui a todos, e prazer de estar ao lado de duas grandes mulheres, também minhas colegas professoras, Dona Socorro e Edna, e agradecer especialmente a vocês. Ok. Vasques, boa noite, até a próxima. Boa noite, Luiz. Agradecer aí, né, as mulheres que estiveram aqui presentes. E o que eu tenho a dizer para as outras que estão lá nos assistindo, nos vendo e nos escutando, é que a mulher deve continuar ousando na busca dos seus espaços. E principalmente agora, que tem uma presidenta mulher, agora na luta contra a violência institucional. Essa é que é a grande violência que está sendo a chaga que faz com que realmente as conquistas da mulher avancem pouco. Um grande abraço e obrigado a todas as senhoras. Obrigada. E a você, meu caro telespectador, o nosso muitíssimo obrigado e o nosso convite para a próxima apresentação do Tribuna Livre, que acontecerá exatamente na próxima sexta-feira. Até lá, um abraço e boa noite. A programação